uma família tem uma fábrica e ela tem o patrimônio pessoal, casa, apartamento, carro e tal. A blindagem que eu digo é, se ele tem uma holding onde esses imóveis pessoais estão na holding e dá algum problema qualquer na empresa, esses imóveis, esse patrimônio não está protegido, ou seja, como pertence a um outro CNPJ que não tem nada a ver com esse CNPJ, há uma blindagem ao patrimônio, né? Há uma proteção, porque são coisas diferentes. Mas se for buscar a raiz do CPF, pega. Consegue pegar do mesmo porque jeito. Aqui na holding tem o sócio é da empresa, então busca por CPF. Mas protege, facilita a sucessão. Um pouco mais resistente, vamos dizer assim. Mas se for buscar, então mas é um negócio e tanto. Não, eu recomendo para todos os meus clientes. Isso aí. É aquilo que eu falei. O pulo do gato é CPF morre, CNPJ não morre. Tem a questão também de, por exemplo, o seu filho casou com uma moça. Aí essa moça no final quer metade do que ele tem. Ele não tem nada, tá lá na holding, né? Então é mais fácil até esse tipo de negociação. Proteção familiar, né? Exatamente. E as grandes corporações hoje, não aceitam mais sócio CPF. Se você pegar as grandes corporações, são só sócios CNPJ. Perfeito. Tá? Então, isso virou e é assim que está. E as empresas menores também já estão partindo para isso. Já estão partindo para isso. Empresas com, sei lá, que faturam uns 600 mil pelo menos, já tem que começar a pensar nisso. Ainda mais nesse Brasil, né, que é tão difícil ser empresário. Sim. Apesar de eu falar que eu sou um empreendedor, gosto de empreender. Que empreender é fazer. E empreender não é só quem tem empresa, não, pessoal. Empreender é quem faz alguma coisa. Né? Um empregado pode ser um empreendedor. Sim. Tá? Então, as pessoas confundem. Gera riqueza também. O empreendedor como empresário. Não, empresário é um dono de empresa. Empreendedor é uma pessoa que faz, que tem iniciativa, que produz, que ele soma, que ele agrega. Isso é empreender. Perfeito. Chegou gente? Não? É que eu vi você olhando ali. Mas então vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe. Contabilidade, começou alguns negócios, principalmente por conta dessa expertise com os seus clientes, né? Aí os seus clientes acabaram virando seus sócios. Meu sócio, interessante. Em alguns negócios e tal. Mas você pode contar um pouquinho mais das empresas? Escolhe uma empresa, conta um pouquinho da história. Por exemplo, a empresa onde fica o Léo lá, a MGM ou qualquer outra. A MGM é outra empresa. Como um case de sucesso para o pessoal conhecer. A MGM, e aí que eu gosto de falar, tudo que começa pequeno, né, com dificuldade, cria musculatura. A MGM foi um exemplo. Através de um cliente também, me convidou, Valdir, eu tenho um segmento na minha indústria, ele fazia uma série de imóveis, já uma indústria seriada, e ele fazia esses gabinetes populares para classe C, D e E, de banheiro e cozinha, só banheiro, aliás, na época era só banheiro. Eu preciso tirar isso da minha linha de produção que está atrapalhando minha produção de roupeiro, guarda-roupa. Tá. E a gente podia fazer, você quer entrar de sócio comigo? Ele queria tirar aquela linha e botar numa linha nova, fazer uma nova fábrica só para aquela linha. Isso, e esses gabinetes atrapalhavam a produção dele. E eu tenho essas máquinas, você podia entrar comigo de sócio. Tem interesse? Vamos ver o Guidini. É meu cliente até hoje, meu sócio até hoje, em todos os negócios. E aí montamos isso num galpão pequenininho, num bairro distante de Linhares, né, um começo. E erramos. A curva de aprendizagem foi altíssima. E o Léo desde sempre no início? Não, aí que tá. A história do Leonardo é legal. Por quê? Ele estudava nessa época, que ele tinha 17 anos, fazendo o 3º ano, e eu com dificuldade na empresa, porque eu não conseguia gente. Botei 2 rapazes, um inclusive do meu escritório de contabilidade, na empresa, para tomar conta da administração, o outro na produção, e a coisa não ia. Não ia, prejuízo, errando, e botando dinheiro, fácil, eles ligavam, preciso de dinheiro, você botava. E um certo dia, eu acho que de julho, eu, na hora do almoço, em casa, o Leonardo acabou de almoçar, era 12:30, mais ou menos, eu saindo, vi ele deitadão. Falei, meu filho, o que você pretende fazer?
você vai fazer vestibular onde? O que você quer fazer da sua vida? Ah, vou fazer vestibular aqui mesmo para ciências contábeis, pai. Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai mudar para de noite, porque você está estudando de dia para fazer um curso melhor. Como você vai fazer vestibular aqui, você vai passar com tranquilidade. E eu estou precisando de você na fábrica, você vai trabalhar. Ele não reclamou não, quem reclamou foi a mãe dele. Você tá doido, você vai tirar o Leonardo, vai botar para ele estudar de noite, e como que esse menino vai lá para a fábrica no Interlagos? Enfim, resolvemos, ele foi estudar à noite, foi trabalhar. A mãe ele dele topou de cara. Topou. Ele tinha 17 anos. Ele já tinha ido para o escritório trabalhar comigo um certo período e não deu certo, porque ele estudava de dia. Você não vai estudar de dia e trabalhar meio período, não é muito legal. Aí o que nós fizemos? A mãe dele levava ele de manhã, ia buscar na hora do almoço, levava de volta e trazia de tarde, porque ele não tinha carteira. Ele tinha 17 anos. E buscava no almoço para almoçar. Para almoçar em casa. E depois voltava para a fábrica. E voltava para a fábrica e apanhava de tarde. Porque não tinha nem restaurante próximo? Não, porque o negócio era pequenininho e bem rústico. Bem rústico, bem difícil. Aí passou no vestibular, fez os 18 anos em janeiro. Aí eu comprei um carrinho para ele usado. Ele tirou carteira, obviamente, não dirigiu o carro. Ele não pegou em carro com idade inferior, sem ter carteira. Isso eu tenho orgulho de falar. Meus filhos não dirigiram sem ter carteira. E não dei carro. Aí tirou a carteira, comprei um carrinho usado para ele ir e voltar para a fábrica. Perfeito. Né? Ele ia de manhã, voltava para almoçar em casa. E a fábrica ainda com dificuldade. A gente fazia as pias para as cubas e errava muito prejuízo. Aí um certo dia um rapaz que eu conhecia que trabalhava na produção de uma empresa foi demitido, né? O Bruno, que é sócio até hoje nosso. O Bruno, O Bruno é aquele cara que era de uma empresa, gerente de produção, ele queria fazer tudo, até falar, Bruno, você não vai dar conta de tudo. E foi o que acabou acontecendo, ele foi demitido, e eu gostava muito dele, um rapaz inteligentíssimo. Sim. Ele era gerente de produção antes. De uma fábrica lá. Né? Legal. E hoje ele se envolve pouco com produção, hoje mais ali na gestão mesmo, isso, né? E aí ele foi demitido, eu falei, Guidini, estou pensando em contratar o Bruno, oferecer uma parte da nossa empresa para ele vir ser sócio da gente. Eu tinha 50%, o Guidini 50%. Falei, eu abro um monte de 7,5% e você abre um monte de 7,5%, vão dar 15% do Bruno. Na verdade, nós estávamos dando prejuízo para ele. A empresa não tinha nada. Sim. Naquela época, se a gente fosse apurar o PL, ela não tinha marca, não tinha valuation, né, que hoje fala, não tinha valor nenhum. Ela tinha prejuízo acumulado. Você topa? Ele pensou e aceitou. Para não dizer que ele não entrou com nada, ele entrou com um carrinho que ele tinha, que ele mesmo usava, ficou para ele. Só para dizer que ele entrou com alguma coisa. Ele usou. Só saiu do nome dele. E aí, aqueles dois que nós levamos no início saíram. Mas o nome já era MGM. Era MGM, já registrou como MGM. É que você falou assim, nós não tínhamos nem marca, é porque na verdade a marca não era forte. Não era forte, Que na verdade a MGM é Massucati Guidini Móveis, Perfeito. Que são os nossos sobrenomes, né? Ou Móveis Guidini Massucati, não dava a mesma coisa. E aí o Bruno foi junto com o Leonardo, começaram a trabalhar, agora um é compadre do outro, que casaram, tiveram filhos, né? Os dois jovens, né? Se deram super bem. Aí o Bruno ficou na parte da produção, o Leonardo na parte administrativa e começou. Aí nós compramos um terreno lá no Polo Moveleiro, eu e o Guidini, né? E para comprar para investir. E a empresa foi, vamos construir lá. E construímos um galpão hoje. Hoje a nossa indústria é um gigante que tem, eu acho, 10 mil metros quadrados de galpão. Vendemos para o Brasil todo, exportamos para alguns países da América do Sul, Chile, Paraguai, Colômbia, salvo engano. Meu filho que toca lá. E a gente tem uma reunião mensal de orçamento, né? O que é previsto, o que é realizado, é outra ferramenta que eu sugiro. Tem que ter budget, né? Olha, quem não faz orçamento não sabe para onde vai. Então faça o planejamento, faça o orçamento de vendas, de custo, tudinho. Abre aquilo todo mês, vê o que realizou. Porque senão você não anda, né? Então, aí a MGM foi crescendo. Meu filho casou, o Bruno casou, tiveram filhos. O Léo tem 2 filhos. 2 filhos. O meu neto mais velho, o Vitor, até conversei com ele. Falando nessa questão da geração. Falei, Vitor, e aí, cara? Você tá com 15, cara. Já tá com 15. O que você vai fazer?
vai para a fábrica, vai para o escritório, vamos começar a pensar aí, porque você tem que decidir, sabe? Tá certo. E é muito novo para decidir, né? Mas tem que decidir o que ele pensa em fazer. Eu tô feliz demais, né, que eu estava até comentando nos bastidores, meu filho foi com 12 anos para estudar lá em País de Gales, né? E naquele medo, né? Será que vai dar certo? E hoje já fez vestibular, passou vestibular totalmente gratuito, né? Com bolsa, e ainda vai ganhar um estágio remunerado na própria faculdade. Então, assim, não está trabalhando, até porque lá na escola lá era integral até então, né? Ele vai se formar agora esse mês. Mas isso é um orgulho, né? Então, quer dizer, tá se virando, o pai tá longe, mas e ele tá correndo atrás. Encaminhado, isso aí. Foi falando mal inglês e hoje aí, passando vestibular. Pois é, e ele vai estagiar na própria faculdade, está encaminhado. E é isso que a gente pede, sabe? Eu aqui dou exemplo, aproveito sempre o gancho, que eu amo maçonaria, gosto de falar. A maçonaria faz um serviço social que nós mesmos não temos ideia do tamanho, que é a Ordem Demolei. São para meninos, né, jovens, que a gente traz para valorizar a família, a pátria, a educação, os princípios e os valores, respeitar. Uma mini maçonaria, né? E filosoficamente. E esses meninos, nós temos um exemplo, eu posso falar que eu conheço, de Linhares. O nosso capítulo Demolei de Linhares, Rafael, passaram por ele, nesses 30 anos de fundação, 300 jovens. E esses jovens, 99,9% deles estão bem encaminhados. Muitos são maçons, outros não foram por questão de opção, mas são empresários, são pessoas bem-sucedidas na sociedade linharense. Isso é um serviço que a maçonaria fez para a cidade de Linhares. E tem para as meninas também, né? Temos para as meninas o arco-íris. Então, essas ordens juvenis, que a gente chama, é um investimento imensurável que a maçonaria faz para o futuro da cidade, do país, sabe? Da sociedade mesmo, sociedade. Né? Então, eu tenho muito orgulho de falar, meu filho foi Demolei, o Leonardo, né? Meu neto, o Vitor, de 15 anos, é Demolei. É o primeiro conselheiro do capítulo de Linhares. Então, eu fui numa reunião recentemente deles, é muito bonito você ver, cantar o hino nacional, botar os livros escolares lá, o respeito à família, aos pais, sabe, aos mestres, os princípios e valores que estão perdidos aí. Sim.